Abra aí a tua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo 8. Atos 19, versículo 8. Eu creio que aquilo que Deus vai fazer essa noite é algo muito profético. Eu creio que é uma chave que Deus vai virar na sua vida. Eu sei que muitas vezes, como preletores, pastores, a gente fala isso diversas vezes, mas eu realmente quero te encorajar a absorver tudo aquilo que vai ser liberado nesse ambiente. Talvez você não possa realmente entender no espírito, mas você vai pegando. O pastor Teófilo sempre fala comigo: Eri, Eduardo, tem coisa que você não entende, você recebe. Quantos aqui entendem isso? Tem coisa que não vai fazer às vezes tanto sentido na sua mente, mas você recebe no espírito. Eu sei que hoje, 9 anos após ter voltado para Jesus, eu estou vivendo coisas na minha vida que eu não entendia quando eu recebi. Não fazia sentido, mas eu simplesmente estava como uma esponja na presença de Deus, absorvendo da glória de Deus, absorvendo daquelas palavras proféticas, e de repente, bum, aquilo vem à tona. Então, eu não estou falando que você não tem que oferecer o seu culto racional, não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes você não vai entender o fluir do Espírito Santo, mas se você permanece no rio, o Espírito Santo continua te levando para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então deixa o Espírito Santo te levar hoje. Esquece quem está do teu lado, esquece quem está atrás de você. Mergulha, cara. Eu creio que hoje Deus ele vai nos dar chaves para realmente construir um ambiente de avivamento aonde você está. Talvez na sua faculdade, talvez no seu trabalho, na sua família. Eu não sei em quais situações que Deus está te colocando, mas você é um avivalista lá dentro. Você é a resposta de Deus. Paulo ele nos chama de embaixadores. Fala comigo, embaixador. O que significa o embaixador? O embaixador é aquele que representa um reino distante. Talvez o seu passaporte aqui na terra seja brasileiro, mas você foi eleito nele antes da fundação do mundo, como Paulo escreve em Efésios capítulo 2. Eu quero falar para você que o seu passaporte na verdade é celestial. Você é um cidadão do reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. Então quando você entra na sua faculdade, o Rei dos Reis entrou junto com você. Quando você entra na sua família, o Rei dos Reis está junto com você. Quando você está numa situação difícil no seu trabalho, ninguém tem solução, não tem saída. Você tem, por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Deus está levantando aqui no Vox homens e mulheres como Daniel, como Esther, que terão resposta para uma sociedade, porque eles vivem na presença do Deus Altíssimo. E uma das nossas maiores obrigações como cristãos é não apenas deixar com que o Senhor nos leve na correnteza de um movimento ou de uma cultura. O que eu estou falando aqui? O que eu estou falando é que você vem para o culto Vox e você adora o Senhor. Quem que foi abençoado na adoração? Levanta a mão. Tá, vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela nossa banda. Glória a Deus. A gente recebe de Deus, a gente entrega na verdade na adoração, depois a gente recebe na palavra, aí entra uma galera doida fazendo uma rima, e aí depois entra um cara que começa a falar ora em línguas, você fala, mano, de novo fala para orar em línguas, e você não está nem vendo o que está acontecendo. De repente você está lá, nem queria ir no Vox, você entra, uau, Deus está aqui, estou me sentindo melhor. Cara, tem alguma coisa queimando no meu coração. Aí naquele momento de ora em línguas, você está, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu sou Teu. Quem já passou por isso? A cultura foi te levando, o ambiente foi te levando. Quantas vezes eu entrava num culto frio, de repente um homem de Deus pegava o microfone queimando e alguma coisa começava a queimar no meu coração. Eu lembro, 8 anos atrás, Heidi Baker pega o microfone numa igreja aqui em São Paulo, e ela começa a falar, Deus vai incendiar líderes para a nação hoje. Eu estava voltando para Jesus, não era líder de coisa nenhuma, mas no meu coração eu falei, eu quero essa unção. Aí eu fui lá para frente, falei, mano, o que eu estou fazendo? Ninguém me conhecia, tinha acabado de voltar, de vir para São Paulo. Cheguei lá, ela colocou a mão no meu peito, eu levei um choque, literalmente, caí no chão, fiquei tremendo, um fogo do Senhor queimando no meu coração, eu não entendi nada. Alguns anos depois eu estava lá em Moçambique. Tem coisas que você não entende, você recebe.
E o mover, a cultura, vai fazer com que você receba muitas coisas mesmo sem entender. A palavra fala que enquanto Pedro estava andando, a sombra de Pedro curava. Tem explicação isso? Não tem explicação. Se você quer ser um cristão que tem explicação para tudo, você está no lugar errado. Existe uma caixa no céu que se chama mistério. Como é que você vai explicar uma sombra que cura? Como é que você vai explicar Paulo entregando lenços e curando enfermos? Você não explica, você recebe. E às vezes a gente fica muito quadradinho. Deus vai fazer desse, hoje vai ser assim, hoje é aleluia, amanhã é glória a Deus. E a gente fica lá. A gente sabe o momento de levantar a mão, a gente sabe o momento de cantar, a gente sabe o momento de entregar a oferta, mas perdeu a sensibilidade. Que nós não sejamos uma geração que está no meio do rio sem a sensibilidade com o rio de vida que é o Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando para você hoje? Eu não quero que você venha para mais um culto sem você conhecer aquele que nós adoramos. Não faz sentido. Porque não é a respeito da cura, é a respeito do Deus da cura. Não é a respeito da minha provisão, é o Deus da provisão. Não é a respeito do milagre em si, é o Deus de milagres. O milagre não é o fim. Jesus, ele ressuscita Lázaro, mas quantos aqui entendem que Lázaro não está vivo até hoje? Ele não está vivo. O milagre foi só uma manifestação para demonstrar o poder de Jesus e a invasão do reino celestial aqui na terra. Não acaba no milagre. Os milagres apontam para uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, o homem que se fez carne. E quantas vezes num ambiente profético, a gente começa a caminhar no ambiente profético, entendendo que a gente tem um ambiente, mas na verdade a gente está sendo simplesmente levado pela correnteza. Dudu, o que você está falando? Eu estou falando para você que Saul, quando estava perseguindo Davi, ele está passando por uma escola de profetas, e a Bíblia, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala que Saul começa a profetizar. Que doideira é essa? O cara está perseguindo o homem de Deus, o cara está possuído e agora está profetizando. É o poder do ambiente. Tem coisa que Deus faz através de mim que não é o homem de Deus, é o ambiente. Tem coisa que Deus faz através de você que não é, eu sou a mulher de... Não, é o ambiente, você está no ambiente profético. É um ambiente profético. Você está entendendo? Existe um fluir, um rio. Agora o desafio é você entender como que eu entendo a cultura e eu aplico ela na minha vida. Eu não quero ser refém da cultura. Eu amo homens de Deus, eu amo mulheres de Deus, eu amo minha avó do reteté, que quando eu preciso de, vó, ora por mim aí. Mas a sua vida espiritual não pode depender de ninguém. Você tem espaço livre para entrar no Santo dos Santos e desenvolver o seu próprio relacionamento. Em Atos, capítulo 19, existe um avivamento sendo liberado lá em Éfeso. E no versículo 8 a palavra fala: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses. Fala comigo, 3 meses. Argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, começando a falar mal do caminho diante da multidão. Presta atenção, não basta o cara não acreditar, ele tem que falar mal. Tem alguém que conhece um crente assim? Falar mal, isso aqui não é pro Vox. Eles começam a falar mal. Paulo então afastou-se deles. Eu creio que Deus vai mostrar algumas pessoas para você nessa temporada que você tem que se afastar. Algumas pessoas que podem estar roubando espaço de outras pessoas que Deus está colocando na sua vida. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Então ele se afasta por causa da perseguição e ele vai para a escola de Tirano e lá começa um avivamento. E se eu falar para você que cada porta fechada do inimigo existe uma porta aberta que Deus está colocando na sua frente. Talvez você está falando, mas aquela porta fechou, eles estão me perseguindo, os judeus estão falando mal. Eu te garanto, se tem uma porta fechada, Deus está te conduzindo para a escola de Tirano para que você libere um avivamento. Tem alguém aqui que você perdeu o emprego, está desesperado. Meu irmão, Deus só está preparando uma escola de Tirano para você liberar avivamento quando você entrar naquela empresa. Deus está abrindo portas, cada porta fechada representa uma porta aberta. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Meu irmão, Paulo é tão sangue nos olhos
que em 2 anos naquela escola, a palavra fala que todos os judeus da província da Ásia ouviram falar do nome de Jesus. Pensa num cara faca na caveira. Sabe o que é isso? É o Vox. Sabe o que é isso? É o Vox. É você na sua empresa, é você na sua faculdade, é você na sua casa, é você na sua família, é você no seu ministério. Você é tão faca na caveira que todo mundo vai saber o Deus que você serve. E não vai ser aquele crentez de entrar lá, xandararabatata. Não, vai ser inteligente e poderoso. Porque a igreja hoje fica no meio. A gente tem que ser inteligente, mas ou é poderoso ou é... Quem que falou isso? Eu amo aquilo que o pastor Teófilo falou recentemente. Jesus não morreu na cruz para fundar uma ONG que prega teologia. Mas aquele negócio... Sabe por que eu amo as mulheres de Deus, as vovós do coque? Obviamente eu não estou aqui sapateando igual a minha avó faria. Mas sabe por que eu amo? Porque é a maneira que ela aprendeu a se expressar e clamar pela presença de Deus e pela presença do Espírito Santo. Dudu, mas isso é um pouco estranho. Estranho uma igreja sem poder de Deus. Isso é um pouco estranho para mim. Estranho uma igreja sem poder. E Paulo está lá com sangue nos olhos, com ousadia, pregando. As pessoas estão ouvindo o nome de Jesus. E eu creio que uma grande onda de salvação vai tocar a sua casa, vai tocar o seu trabalho, através da sua vida. Eu não sou evangelista, só fala o seu testemunho, só fala o que Deus fez por você. Eu não sei pregar. O que Jesus fala para aquela samaritana? Vai e fala para eles aquilo que eu fiz. O seu testemunho é a sua maior pregação. É a sua vida, você prega com a sua vida, é o seu comportamento, é a maneira que você se movimenta, é a maneira que as pessoas te assistem. Você vai testemunhar desse Jesus que Paulo estava pregando. E lá no versículo 11, a palavra de Deus diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Fala comigo, milagres extraordinários. Pensa no nível de milagre. Milagre já é extraordinário. O milagre por si só já é sobrenatural. Agora, para Lucas escrever, Deus fazia milagres extraordinários, pensa em algo bizarro. O que eu estou falando para você aqui é Efésios capítulo 3, versículo 20, que você pode crer que Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pediu ou pensou, segundo o poder que opera em você. Deus fazia sinais extraordinários, versículo 12, de modo que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que estavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. 14. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da sua casa nus e feridos. Pensa no tamanho do estrago, meu irmão. Você apanhou do diabo, literalmente. O cara apanhou do diabo. Tipo, sabe aquele cara que fala, a vida bate? Bateu aqui. O cara apanhou do diabo. Quando isso tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. Fala comigo, temor. O avivamento traz temor. A gente serve um Deus soberano, poderoso, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Arrependimento. Se a gente quer avivamento, a gente precisa amar arrependimento. Fala comigo, amém. Alguém me ajuda, fala amém. Quem é que ama arrependimento? Eu amo algo que o pessoal da Jucum fala, happy repentance, arrependimento feliz. Arrependimento não é tipo, cara, eu sou um loser. É tipo, eu tenho a oportunidade de ser mais parecido com Jesus cada vez que eu me arrependo dos meus pecados. Tem um mover tão soberano em Éfeso que as pessoas começam a se arrepender. Eu imagino confessando,
pecados imorais, pecados sexuais, mentira, falsidade. A glória de Deus, o temor de Deus está sobre aquela igreja por causa de um homem, sangue nos olhos, faca na caveira, que é Paulo e é você. Muitos dos que creram vinham e confessavam, versículo 19, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Fala comigo, queimaram. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Tem tamanho arrependimento que as pessoas começam a trazer livros de ocultismo. Sabe por quê? Porque um avivamento genuíno vai causar transformação social. Esse avivamento em Éfeso tocou a esfera da educação. A gente está se arrependendo aqui. Eu estou vendo o avivamento vindo sobre o Brasil e lavando tudo aquilo que vem do inferno, toda aquela mentalidade que vem do inferno, todas aquelas mentiras. Toca a educação, toca a família, toca a sociedade, toca a economia. Eles estão se arrependendo, estão queimando os livros, a palavra se propaga. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto? Os filhos de Seva, que durante um poderoso mover de Deus, a glória de Deus, sinais, maravilhas, conversão, arrependimento, todos os judeus de toda a Ásia ouviam a palavra de Deus. Eles chegam lá para expulsar aquele demônio, tentam expulsar aquele demônio, e os demônios falam: Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, quem são vocês? Sabe o que aquele demônio está falando para aqueles filhos? Eu não estou vendo autoridade. Sabe o que aquele demônio está falando para os filhos de Sevá? Você está num ambiente, mas eu não vejo autoridade em você. Você está num ambiente de avivamento, você está num ambiente de sinais, você está num ambiente de maravilhas, você está num ambiente de curas. Mas olha, eu conheço Jesus, Paulo, eu reconheço. Agora, quem são vocês? Sabe o que eu estou falando para você hoje? Cava o teu próprio poço. Cava o teu próprio poço. Entenda que você tem uma responsabilidade. Entenda que Deus quer te usar poderosamente, mas Ele vai atrair você para o coração dEle. Sabe o que esses filhos quiseram fazer? Dar uma carteirada gospel. Foi uma carteirada. Quem já ouviu falar da carteirada? Eu conheço fulano. Eu sei que quando você estava lá no mundão, você ia na baladinha lá e falava: eu conheço alguém. Quem nunca deu uma carteirada? Levanta a mão. Pode ser sincero, todo mundo já deu uma carteirada. Agora, você pode dar carteirada para conseguir um emprego, você pode dar carteirada na tua faculdade, você não deve, mas você pode até dar uma carteirada para conquistar alguém, não deve fazer isso. Mas carteirada não existe no mundo espiritual. O mundo espiritual não reconhece carteirada. O mundo espiritual não reconhece a igreja que você frequenta. O mundo espiritual não reconhece a sua autoridade pela autoridade do teu líder. O mundo espiritual reconhece o teu poço, a tua intimidade, o teu conhecimento do santo, o teu preço que você paga, o teu conhecimento da Bíblia, a tua ousadia. Existe um contraste no avivamento. Existe Paulo usado através de sinais e maravilhas, e existe os filhos de Sevá. E a pergunta que eu senti o Espírito Santo falando para mim essa semana é: Eduardo, como que você vê o Vox lá na frente? Você quer simplesmente um grupo que se move em um avivamento? Só que dentro desse grupo tem os Paulos e tem os filhos de Sevá? Ou você quer todo mundo como Paulo, faca na caveira? Eu falei: Deus, eu quero todo mundo como Paulo, faca na caveira. Eu não quero ver você correndo pelado, espancado na sua faculdade porque você tentou evangelizar alguém. Tem autoridade sobre a sua vida. E o que me deixa apavorado é que isso aqui é Novo Testamento. A autoridade já tinha sido delegada aos discípulos de Cristo. Lembra de Jesus? Mateus capítulo 28, toda a autoridade foi dada a mim, portanto, ide e fazei discípulos das nações. Jesus está falando: eu tenho autoridade, eu comprei autoridade, eu estou dando para você, discípulo. Quem é que é discípulo de Jesus? Você tem autoridade. Agora Gálatas 4:1 fala assim: em todo tempo, fala comigo, todo tempo, e todo tempo em grego significa todo período de tempo.
em todo tempo que o herdeiro, quem aqui é filho de Deus? Em todo período de tempo que o filho ou filha, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. O que Paulo está falando? Se você não tiver maturidade para entender a tua herança, você tem autoridade sem poder usar. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, eu não sei quem vocês são. Deus quer te dar autoridade hoje. A autoridade não vem com método, a autoridade não são 4 passos, a autoridade só tem uma maneira: intimidade. Intimidade com Jesus. E o meu coração hoje está queimando por intimidade. Eu estou tentando terminar sempre no horário, mas hoje não vai dar, eu acho. Porque tem muita coisa que eu quero entrar ainda. Porque essa foi só a introdução. Deus falou: você quer uma geração de Paulo? Aponta para a Arca da Aliança. Eu falei: Deus, o que é isso? Deus falou comigo: aponta para a presença. Só existe autoridade na presença. Nada pode ser feito fora da presença. É Jesus, foi sobre Jesus e sempre vai ser sobre Jesus. E tem uma história no Antigo Testamento, lá no livro de Samuel, que é assustadora. Quando Deus então ele está tirando o seu povo do Egito, ele está direcionando o povo dele para Canaã. Deus ele tem um plano, ele tem uma estratégia, e dentre esse plano de Deus, era o plano mais e mais específico, que era a Arca da Aliança. Quem que lembra da Arca da Aliança? Essa Arca da Aliança ela foi montada de uma madeira de acácia e de ouro. E dentro dessa arca tinha alguns elementos, e esse povo, eles andavam pelo deserto, os levitas carregando essa arca. Quando a nuvem parava, eles paravam. Fala comigo: quando a nuvem para, eu paro, porque eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Como que você chega em Canaã, na tua terra prometida, na tua poleva? Não é o ponto 1, 2, 3, 7 passos para minha vitória. Segue a nuvem, cara. Tem alguém pegando isso? Eu estou até babando aqui, cara, porque eu estou faminto. Como que eu chego em Canaã? Segue a nuvem. E quando não tiver nuvem? Quando não tiver nuvem vai ter coluna de fogo. Um dos dois vai ter. Se não tem nuvem, tem fogo. Se tem... Você está entendendo, cara? Vai ter uma nuvem. Quando a nuvem parar, você para, monta acampamento, guarda a arca. Quando estiver de dia, ela vai voltar de noite, é fogo. Deus vai te direcionar. Agora, quando as 12 tribos chegam em Canaã, eles praticamente esquecem da arca. Eles esquecem da presença de Deus. Eu quero falar para você: a tua promessa sem a presença não vale nada. O casamento dos teus sonhos que você fica imaginando, sem a presença de Jesus, não vale nada. A empresa que Deus colocou no seu coração, sem os princípios do reino de Deus, não vale absolutamente nada. Eles esqueceram da arca. Eles esqueceram da presença de Deus. Sabiam operar, sabiam executar, sabiam funcionar, mas não entendiam. Não discerniam, não tinham feeling espiritual, não conseguiam ver a nuvem, não se preocupavam com o coração de Deus. Uma vida leviana. Sabe quando que eles lembram da arca? Quando eles estão diante dos filisteus. Agora eu preciso de uma nota boa. Vou jejuar. Eu preciso de uma porta aberta para pagar minha faca. Sai. Se o teu desafio te empurra para a intimidade, é porque você ainda não tem maturidade. Se o teu desafio, vai anotando porque eu não vou lembrar depois. Se o teu desafio te empurra para a intimidade, é porque você ainda não tem maturidade. A palavra nos diz, eu não vou entrar nesses versículos, eu vou tentar ser um pouco rápido, mas eu vou ter que contar um pouco de contexto histórico. Vocês estão bem? Quem está faminto? Quem não está pode ir embora. Eu vou pregar para os famintos, eu vou pregar para você que está faminto. A gente estava falando ontem do Gregório McNutt. Quem é que lembra do Gregório McNutt? Tá, se você não lembra do Gregório, coloca lá, pelo menos coloca lá no YouTube e fica chorando por 3 horas, por favor. Você vai colocar, ele era um americano doidão, que ele vinha pregar, e ele pegava o tecladinho dele, e eu tive em cultos Vox, 4, 5 horas, cadê o Paulão? O Paulão tá ajoelhado lá já, tá chorando,
É isso que vai acontecer hoje. Mas você tem que entender o que Deus está fazendo. Tem mensagem que não é para anotar, é para você experimentar. Xaratatassa. O Gregório colocava o tecladinho dele lá e ficava: ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Quem que lembra disso? Cara, o cara não cantava nada, igual eu. Não cantava nada. Quando você ia ver, estava todo mundo: eu preciso de ti. Você tinha até sotaque: eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Chorando, porque homens que conhecem o coração de Jesus, homens que conhecem a nuvem, homens que conhecem a coluna de fogo, então ele entrava no ambiente, ele mudava o ambiente. Sabe o que você é no reino de Deus? Você é um Messi, cara. Você entra no ambiente, você muda o ambiente. E ele ficava lá, eu lembro, 4 horas na presença de Deus. Eu falava: Deus, o que esse cara tem? É a arca. Ele aprendeu a carregar a arca. Deus está levantando aqui no Vox, na nossa igreja Monte Sião, jovens, homens, mulheres que amam a presença de Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. E a arca então está lá em Israel, e lá em 1 Samuel capítulo 4, Israel ele está diante dos filisteus. Lá no versículo 2, quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Então eles têm uma derrota. Fala comigo: derrota. Perderam 4.000. E eles ficam perguntando: quem é que você tem uma derrota? Você fala: Deus, som do meu coração, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado? Pode ser sincero. Deus, você que não levantou a mão, eu quero te aconselhar a começar a fazer essa matemática. Quando alguma coisa não estiver indo bem, você fala: Deus, o que está acontecendo? Eles estão lá: o que aconteceu? Porque o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Pensa bem, Deus coloca um povo na terra prometida. Depois de anos vem os filisteus, inimigos. Por que derrota? Deus, você não tinha um plano? O Senhor não é bom o tempo. O que está acontecendo, Deus? Vamos a Siló. Aqui está o perigo. Aqui está o perigo da nossa vida espiritual. Vamos a Siló buscar a arca da aliança, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Perderam a batalha, perderam 4.000. Agora eu tive uma ideia: vou jejuar. Não estou falando para você não jejuar. Por favor, jejue. A gente está entrando 40 dias para a nossa conferência. Jejua, clama, ora. Deus vai rasgar o céu sobre a sua vida. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Nessa conferência vai ter uma aceleração sobrenatural sobre você, sobre o Vox, sobre a igreja. Está vindo sobre o Brasil. Eu falei para os líderes antes do culto: existe uma janela, eu sinto no meu espírito, existe uma janela de 1 ano, que se você discernir os tempos, se você discernir a janela, em 1 ano, Deus vai te alinhar com a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Ele vai acelerar, Ele vai liberar um favor divino sobre você. Você precisa entender os tempos. E eles estão lá, perderam a batalha. Tem uma estratégia, vamos trazer a arca. O problema não é orar para ter uma porta aberta. O problema é quando você só busca Deus por causa das suas necessidades. Perdemos a batalha, já sei, vamos trazer a arca. Nem estava se importando com a arca, nem queria saber da arca, não estava nem aí. Vamos trazer a arca, trouxeram a arca, parece uma estratégia boa. Quando a arca do Senhor entrou no acampamento, presta atenção, versículo 4, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Uau! Avivamento, outros diriam. Agora vai. Barulho. Agora o bicho vai pegar. Está todo mundo celebrando. Versículo 5, os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos os gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu tal coisa. Tá legal o cenário. Agora a arca está no parada, os filisteus estão com medo, os israelitas estão celebrando. Agora o jogo começou a mudar. Engano. Olha o que acontece no versículo, lá no versículo 21. Na verdade eu vou ler só o final, mas para passar bem rápido por esse capítulo. Israel perdeu 4.000 na primeira batalha. Na segunda, trouxeram a arca, perderam 30.000. Mas e a arca?
E a arca, você tem que perguntar antes da batalha. Perderam 30 mil. Israel tinha a arca como um amuleto, mas não tinha o Deus da arca. Jesus não é um amuleto para você ter porta aberta e uma vida feliz. Não. Israel tinha a arca como um amuleto para vitórias, mas não tinha o Deus da arca. A arca foi levada. No versículo 41, a mulher, a filha de Ofni, ou a filha de Finéias, eu não lembro, um dos sacerdotes, ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi, pois a arca do Senhor foi tomada. Aquela mulher, ela dá um filho, ela perde o marido, o sacerdote, ela fala: Icabode, a glória se foi. Ai de nós viver um estilo de vida onde a gente está num ambiente de avivamento, mas a glória se foi das nossas vidas. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos valorizar a arca de Deus. Nós precisamos entender. E a arca tem um grande processo, até cair nas mãos de um homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel 5, a arca está nos filisteus, e ela é colocada no templo de Dagon. Quem que lembra disso? O templo do deus Dagon. Tiveram uma ideia, vamos colocar a arca aqui com Dagon. O que acontece? Na madrugada, Dagon cai, o deus, a estátua cai, quebra a cabeça e quebra os braços. O temor do Senhor vem sobre os filisteus. Eles têm uma ideia: vamos mandar a arca para Gate. A gente não quer isso aqui. Você vê que Deus estava trazendo alinhamento, destruindo idolatria, porque nenhum outro Deus pode estar diante do nosso Deus que é eterno e soberano. Nenhum outro nome está acima do nome de Jesus. E todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Ele se prostra, Dagon se prostra. A arca é levada, levam para Gade. Deus castiga Gate com tumores e epidemia. A gente não quer a arca, manda para Ecrom. Ela chega em Ecrom. Depois de 7 meses com os filisteus, ela chega então em Bet-Semes. Os filisteus mandam a arca de volta para os israelitas. Lá no capítulo 6, numa carroça com ouro, oferta, os israelitas recebem. A glória voltou. Parece legal. Os caras vão abrir a arca. Meu irmão, você vai abrir a arca, você tem certeza do que você está fazendo? Tipo, a gente está aqui na velha aliança. Os caras abrem a arca, Deus fere 70 pessoas morrem. Pessoas que conheciam a arca, mas não conseguiam se relacionar com Deus da arca. Depois disso, a arca vai então, lá, vem comigo, lá para o versículo, esse eu quero que você abra, 1 Samuel 7, 1 e 2. Vieram, pois, eu vou dar um tempo para você abrir, até para eu tomar minha água. Aleluia. Eu estou indo muito rápido, está dando para entender? Faz um barulho aí, você está pegando isso no espírito. Senão eu acabo agora, a gente faz a parte 2. Não? Estou brincando, lógico que eu não vou fazer isso. 1 Samuel 7, 1 e 2. Vieram, pois, os homens de Kiriat Jearim, tomaram a arca do Senhor e levaram a casa de Abinadab. Fala comigo, Abinadab. Esse nome é importante. No outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia que a arca ficou em Kiriat Jearim, passou-se muito tempo. Fala comigo, muito tempo. Chegando até 20 anos. Fala comigo, 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Agora parece que ficou mais tranquilo. A arca chegou em Kiriat Jearim, colocaram na casa de Abinadab, colocaram Eleazar para cuidar da arca, ela fica lá 20 anos, está tudo legal. O que representa a arca? Você vai ver a história da arca lá em, não vou abrir, Êxodo capítulo 25, de 10 a 22. A arca, ela era um instrumento, um caixote feito de 1,10 m de comprimento, 70 metros de profundidade e 70 de largura. Uma caixa desse tamanho, madeira de acácia coberta de ouro. Jesus, 100% homem, 100% Deus.
a humanidade de Jesus e a divindade de Cristo. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. Fala comigo, tábuas da lei. Jesus, o verbo que se fez carne. Dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, a vara que estava morta e depois floresceu como um teste de Deus para escolher então os sacerdotes. A vara que floresceu, Jesus que ressuscitou. E dentro também da arca estava o maná, o pão vivo que desceu dos céus. Jesus fala, eu sou o pão vivo, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que a arca representa? A arca é uma figura que aponta para uma pessoa chamada Jesus Cristo. A arca não é uma mulher, a arca é uma figura que aponta para Jesus. O pão que desceu dos céus, o verbo que se fez carne, o cordeiro que foi morto e no terceiro dia ressuscitou, e é por isso que a gente está aqui hoje. Porque ele venceu e ele é digno. E a arca estava lá então em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. E então Davi, ele assume o reinado. Ele é o segundo rei de Israel. E ele tem uma excelente ideia. Ele tem uma ideia muito boa. Agora eu vou levar a arca para Jerusalém. Quem que acha que essa ideia é boa? Cara, Jerusalém, ele estava transformando Jerusalém na capital política e espiritual de Israel. Não faz sentido nenhum a arca ficar lá em Kiriat Jearim. Vamos trazer a arca para Jerusalém. A gente constrói aqui uma tenda e a gente vai estabelecer 40 anos de adoração. É uma ideia incrível. Agora tem um problema nessa ideia. Segundo Samuel 6, lá no versículo 1, entra comigo aqui e vai pegando, tem bastante versículo, mas vai esticando o teu espírito. Lembra daquilo que eu falei? Tem coisa que você não vai entender, recebe. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, fala comigo, Uzá, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava à frente dela. Tá tudo legal aqui. O plano está indo bem, tem 30 mil, tem um carro novo, a arca está lá, estão levando a arca. Uzá, o filho de Abinadab, lembra de Abinadab? 20 anos, a arca está lá há 20 anos, passou bastante tempo. Existe uma questão aqui histórica, teológica, alguns falam 20, outros falam 60, porque são 20 anos até Samuel ouvir do povo que o povo queria um rei. Porque em 1 Samuel capítulo 7 ainda não tinha um rei, o povo pede um rei no capítulo 8, Samuel então unge Saul. Quem que lembra disso? Quanto tempo Saul reinou? 40 anos, Saul reina 40 anos, Atos capítulo 13, Lucas escreve um relato dos apóstolos dizendo que Saul reinou 40 anos, então você considera 20 anos da arca na casa, o acontecimento do rei estabelecido, Saul 40 anos, e agora Davi foi ungido como rei. Então existe bastante tempo. Ao contrário das outras cidades que ficaram dias ou meses, agora foi bastante tempo, agora vai. Encontramos uma família que consegue se relacionar com a presença de Deus. Abinadab era um homem de, tanto tempo assim. Agora, o detalhe, ele vem chegando no versículo... Lá no versículo 5, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Adoração, fala comigo, adoração. Isso aqui é avivamento, cara, 30 mil, é carro novo, é adoração. Dançando ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos. É conferência, cara. Você está entendendo o que eu estou falando pra gente? Tá lindo, o cenário tá lindo. Esse pregador aqui deve ter o quê? Uns 300 mil seguidores no mínimo. Tá bonitaço. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. De novo. Perderam a arca, perdem 4 mil, perdem 30 mil, aí cai o deus Dagon,
Aí depois a arca é levada numa carroça, 70 morrem. Aí quando a gente achava que estava tudo legal, passou muito tempo, o boi tropeça, Tipo, qual que é a probabilidade de um boi tropeçar? Quem que já viu um boi tropeçando aqui? Ninguém nunca viu um boi tropeçando, cara. Se você jogar no YouTube, boi tropeçando, eu te prometo que você não vai achar. Só que quando tem que acontecer, acontece. Porque a arca de Deus nunca foi feita para ser levada por carros. Quem falou que tem que ser carro? A arca era para ser colocada numa vara, e os levitas levavam em suas costas. Não é o método que leva a presença, é o levita, e o levita é você. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Não é o método, não é a estratégia, é a pessoa. É o levita, não era para estar no carro, era para estar no ombro. Não era para dar, a culpa não é do boi, a culpa é de um cara que era filho de Abinadab, que por tanto tempo na casa do pai ele não entendeu o poder da arca que apontava para Jesus Cristo. É você que leva a presença. Não é o nome Vox, não é o nome Igreja Monte Sião, o nome Dunamis, é você a presença, é você. Agora você é a arca de Deus, você é templo do Espírito Santo, você leva a presença de Deus, você é um sacerdote. Você está entendendo? Deus está nos esticando hoje, e tem que ter temor. Tem que ter alegria, mas tem que ter temor. Sabe qual que é a métrica para você entender se você está saudável? Se você tem alegria na presença de Deus e não fica religioso, mas você ainda tem temor e não fica leviano. Você não é religioso, você tem alegria, você vem com alegria, mas ao mesmo tempo, você não perde o temor do Deus da arca. Uzá toca a arca, ele morre, a ira do Senhor se acendeu. No versículo 8, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Está entendendo o clamor de um homem, clamor do coração de um homem segundo o coração de Deus? Ele tinha um plano incrível, 30 mil, barulho, conferência, luz. Ele está com medo. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele estava com medo. Ele está entendendo o que está acontecendo. Versículo 10, por isso desistiu de levar a arca do Senhor. Ele desistiu de levar a arca do Senhor naquele dia. Tem coisa que Deus tem para você, mas ainda não é o momento. Não é de qualquer jeito. Não é da sua maneira, tem que ser da maneira de Deus. Davi entendeu, eu queria fazer algo que parecia bom, mas eu estava fazendo com o meu braço. A arca em Jerusalém é um plano perfeito, mas eu não estava levando da maneira correta. Davi entende, ele tem medo, ele é tomado de temor, ele para, vamos abortar o plano, porque o plano sem a presença não presta. Versículo 11, a arca do Senhor ficou na casa, 10, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. Quando eu leio esse versículo, eu fico com dá até dó de Obed-Edom. Pô, sério? Mata então 4 mil, depois 30 mil, vai para os filisteus, 70, morre agora o filho do cara que era dono, que a arca estava na casa dele, e você vai deixar na minha casa? Você entende isso? Tipo, eu estou na minha casa, e aí está o meu filho, Joshua, passando, filho, é a arca. Tipo, é Jesus, essa arca aponta para ele. E Obed-Edom recebe. E o versículo 11 fala, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Fala comigo, por causa da arca de Deus. A mesma arca que trouxe morte foi a arca que trouxe vida, depende de quem que está segurando. Depende de quem que está recebendo. Depende de quem que está manuseando.
Depende de quem que está hosting. Eu pergunto para você hoje, você quer ser Uzá ou você quer ser Obed-edom? 3 meses, você quer comparar então um período de anos com 3 meses? Como que Deus fez em Obed-edom algo tão profundo em tão pouco tempo? Você já parou para pensar nisso? Eu vejo uma galera que chega na igreja, em 3 meses o cara está tipo on fire. O cara está pregando. Eu não quero te colocar numa rota de comparação. O que eu quero estimular no seu coração é a pergunta: será que eu estou sendo um bom anfitrião? Ou será que eu estou sendo levado pela cultura? Será que eu perdi o temor? Será que eu perdi a alegria? Obed-edom, então, em 3 meses, ele muda a sorte da sua família. E disseram ao rei Davi, versículo 12: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Davi entendeu: existe um cara aqui que conhece a presença de Deus, vamos levar a arca. É tão profundo, que quando quando a arca é levada lá então para Jerusalém, presta atenção nisso, depois você pode anotar e depois você lê. Obed-edom se tornou guardião do tabernáculo, guardando a arca da aliança. Davi entende: eu vou colocar a arca aqui na tenda, eu vou escolher um cara que conhece da presença de Deus. Obed-edom, os teus 3 meses de estágio deram certo, nem? Ele muda a sorte dele, por causa da arca de Deus. Deus abençoou Obed-edom com muitos filhos que se tornaram homens capazes e líderes, todos trabalhando ao serviço do templo. 1 Crônicas 26, 4-6. Até os filhos de Obed-edom foram abençoados. O que eu quero falar para você é que nesse próximo ano, ou nesses próximos 3 meses, Deus pode fazer muito mais na sua vida do que aquilo que você jamais imaginou. O que eu quero falar para você é que a arca, que era uma caixa, uma figura que apontava para Jesus, o pão que desceu dos céus, acácia e ouro, agora está dentro de você. Dudu, então como que eu me torno Obed-edom? Você tem que priorizar a presença de Deus. Ele tem que ser o número 1. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem que colocar a sua mente nas coisas do alto. Colossenses 3:1, vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, agora buscai as coisas do alto. Como que eu sei alguém que está se portando como Obed-edom e alguém que está se portando como Uzá? É só você ouvir a conversa. Às vezes você está num círculo de amigos e fala: mano, esse tipo de conversa aqui, cara, isso aqui não está sendo um bom anfitrião da presença de Deus. Paulo ele diz o seguinte: não entristeceis o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Quem é que tem Espírito Santo dentro de você? Você foi selado com o Espírito Santo. O que Paulo está falando é: o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo é uma pessoa, porque você só consegue entristecer uma pessoa. Você quer ser um bom anfitrião da presença de Deus? Você quer ser Obed-edom? Prioriza a presença de Deus. Os 3 meses de Obed-edom mudaram a vida dele. Os teus próximos 3 meses vão mudar a sua vida. Eu estou te falando, cara, a gente vai entrar num tempo de 40 dias de jejum e oração. E o que vai acontecer naquela conferência vai mudar a sua história para sempre. Tem alguém que está com fé para isso? Cara, o que vai acontecer no Retiro Vox, com Brian Barcelona, Lyle Phillips, Del, e mais importante, Jesus, vai mudar a sua vida para sempre. O que vai acontecer na conferência do Unamis, eu não posso dar spoiler, mas cara, quem demorar vai ficar de fora, vai mudar a sua vida. E não tem a ver com pessoas, tem a ver com Deus da arca. Mas você precisa entender: como que eu posso ser um bom anfitrião? Como que eu posso receber a presença de Deus? Eu estou falando, cara, entenda, nesse período, nesses meses, faz a lista. Isso aqui eu preciso eliminar da minha vida. Esse tipo de comportamento eu preciso eliminar. Eu preciso pedir perdão por isso. Eu preciso me acertar com isso. Vai fazendo a limpa. Eu não estou falando que Deus está bravo com você. Jesus te ama.
mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar. E o meu coração essa semana está queimando. Cara, eu passei madrugadas essa semana acordado, orando, para que Deus fizesse algo novo no Vox. E quando a gente fala, cara, que Deus vai fazer algo novo, a gente não está sendo leviano aqui. Mas Deus está falando quem são aqueles que vão corresponder. Porque em Atos 18 a gente viu que é possível você estar num ambiente profético de avivamento e não ter autoridade. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem que é você? E Deus está falando, se você entender que tudo que você precisa está na Arca da Aliança, você vai ter tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Mas não busquemos a arca por causa de resultados. Mas se a gente tiver a arca por simplesmente ter, os resultados vão acontecendo. Obed-edom não tinha um plano. Eu vou ficar aqui 3 meses, depois eu vou pedir para Davi um bico lá no templo, lá na tenda de Davi. Davi, você sabe, né, cara? Eu fiquei 3 meses. Ele não tinha um plano. Davi olhou para ele e falou: é você. Deus está levantando gente aqui no Vox tão de Deus, que vão ligar, cara, homens de negócio, falar, cara, eu quero você. Pessoas dentro da esfera do governo vão ligar, eu quero você. Igual quando o faraó precisava de revelação, quem que ele foi procurar? José. Porque não tem a ver com posição, tem a ver com autoridade. Faraó tinha a posição de líder no Egito. Quem que tinha autoridade? José conhecia Deus. Deus está levantando a gente hoje como um povo que vai olhar para o céu. Eu preciso, cadê a nuvem? Colossenses 3:1, cadê a nuvem? Eu preciso da nuvem. Cara, eu não posso trabalhar sem a nuvem. Eu não posso entrar nessa reunião sem a nuvem. Eu não posso namorar sem a nuvem. Eu não posso namorar sem a coluna de fogo. Eu não posso me casar sem a presença de Deus. Eu não posso ter filhos sem a palavra. Eu preciso da nuvem. Eu preciso da glória de Deus. Eu preciso da arca de Deus. Eu preciso da arca da aliança. Vamos lá, alguém, cara. Deus vai mexer algumas coisas no seu espírito hoje. E Deus vai te incomodar. E se você não sair daqui incomodado, tem algo de errado com você. Eu sou o primeiro a estar incomodado aqui com o microfone debaixo do temor do Senhor. Porque a gente não está aqui brincando de gastar tempo de culto de jovens. A gente não está aqui porque a gente não tem nada para fazer sábado às 9h15 da noite. Tem um monte de coisa para fazer. A gente está aqui por causa de uma pessoa, Jesus Cristo. E o sonho de tocar essa nação através do evangelho do reino de Deus. Mas Deus está levantando um povo comprometido. Comprometido com o reino. Comprometido com a verdade. Valentes pela verdade. Apaixonados pela presença de Deus. Um povo que perdoa. Um povo que não ira o Espírito Santo. Que não entristece o Espírito Santo. Deus está falando, existe um lugar mais alto. Apocalipse capítulo 4, Jesus fala para João fala, eis que vi uma porta aberta nos céus, e uma voz disse, suba até aqui. Hoje é uma noite de Apocalipse 4. Eu vi uma porta aberta nos céus. É uma porta. Ela abre e ela fecha. Eu vi uma porta aberta. Existe um detalhe nessa passagem, é uma porta aberta. Você tem que entender, quando a porta está aberta, você entra. Quando a capa de Elias cai, você tem que pegar. Eu vou ficar aqui. Elias vai voltar, Deus me ama, Deus tem um plano. É claro que Deus tem um plano para você. Mas se você tiver esse comportamento até 80 anos de idade, com uma criança na fé, você não vai viver o plano que você tem. Deus tem uma obra na sua vida, é claro que Ele tem, meu irmão, Ele te ama, Ele já te salvou, Ele já te comprou com o sangue dEle, Ele te lavou com o sangue de Cristo, você é lavado, remido, justificado, filho, mas se você for menino, não se difere do escravo. Na intimidade você entende a sua autoridade. Quando você passa tempo com teu pai, Ele te revela quem você é.
Existe uma geração de pessoas com crise existencial. Não sei quem sou, não sei o que eu faço. Uma hora eu quero ser confeiteiro, outra hora eu quero ser piloto de Fórmula 1. O que é isso? Não tem problema, cara. Se você está nessa... Quem está nessa situação? Não tem problema, pode levantar a mão. Tá, não tem problema nenhum. Mas o que eu estou falando é, se você abraçar a presença de Deus, Deus vai revelar para você por que você nasceu. Ninguém, o teu pai biológico, nenhum amigo ou amiga, ninguém te conhece tão bem quanto aquele que te criou. E aquele que te criou está simplesmente, vem para perto que eu vou falar por que você existe. Jesus vira para os discípulos em Mateus 16, quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que é um profeta. Jesus para tudo, ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Sabe por que Jesus muda a pergunta? E vocês? Porque Jesus está falando, agora acabou a revelação por papagaio. Agora eu não quero saber o que os outros estão dizendo. Agora eu quero saber de você, de você, de você, de você, de você, de você. Qual que é a sua revelação de Cristo? Você está entendendo? Jesus está falando, tá bom, chega, desliga o volume do YouTube. Tem gente que fica assistindo muito YouTube e não lê a Bíblia. Quero assistir uma mensagem no YouTube e não lê a Bíblia. Não sou contra o YouTube, cara. Tem mensagem do Vox no YouTube. Que Deus te incendeie agora mesmo. Você que está assistindo essa mensagem. Que a glória de Deus venha invadir a sua casa. Que Jesus venha te incendiar através desse vídeo. Que esse vídeo venha mudar a sua vida através do Espírito Santo que está aí na sua casa. Que haja cura. Se você está enfermo agora, que seja curado em nome de Jesus. Existe um fogo de Deus separado para você hoje. Não tem nada de errado com o YouTube. Jesus te ama. Compartilhe o vídeo. Segue a página. E coloca o sininho. Não tem nada de errado. O errado é, eu vou priorizar coisas diferentes. O YouTube é ferramenta. A essência está dentro de você. O YouTube é ferramenta, cara. Quando você vai comer no restaurante, você pede pelo garfo e faca ou você pede pelo prato? Eu quero comer com um talher dourado. Você não está nem aí pro talher. Você quer a lasanha, você quer a picanha, você quer o sushi. Mas você vai jejuar esses próximos 40 dias. Eu não sei qual jejum, mas quem que vai jejuar aqui? Depois dessa palavra, se você não jejuar, meu irmão, vai procurar outra igreja. Se depois dessa palavra, se não estiver na conferência Voz de Sião, cara, procura outra igreja. Ah, mas dinheiro nunca é o problema, dinheiro é a solução. Vai pegando no espírito, cara. Eu falei uma vez isso pro pastor Teófilo, eu nunca mais falei. Falei, Teó, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, dinheiro nunca vai ser o problema é a mentalidade de pobreza. Porque a provisão está no convite. Deus nunca vai pedir algo de você que Ele não dê as finanças. Mateus 14, Jesus vira para os discípulos, deem a eles o que comer. Nós não temos dinheiro algum. Jesus não pediu por dinheiro, Ele pediu por comida. Tem coisa que Deus está pedindo para você, você fala, não tenho dinheiro. Você não entendeu a pergunta. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu sim. Deus quer a sua obediência. Deus quer a sua paixão. E se você pegar, cara, eu posso até, me perdoa, cara, tomara que a pastora Sara não assista isso agora. Eu posso até cometer uma heresia, mas eu duvido que aquele menino na multidão era a única pessoa que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eu duvido. No meio de milhares de pessoas, ele era o único. Eu não acredito que ele era o único, mas ele era o único disponível. Ele era o único que falou, eu abro mão daquilo que era para mim, eu entrego para o reino. Jesus, isso aqui é seu. Ele pegou, discípulos, vocês não entenderam. Era esse menino que eu queria, a fé como de uma criança. É por isso que tem que ser como uma criança. Quando o pai fala para a criança, eu vou te dar, a criança não fica duvidando, ela acredita. Você tem que ter fé, porque você tem um pai bom. Vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Oh, xaratacassatarabacai. É isso aí, filho, vai pegando. Tem uma janela, cara. O que eu quero falar para você é que tem uma janela.
Quando o manto de Elias cai, Eliseu não tem tempo para ficar pensando, cara, o que eu faço? Olha, mas a empresa está indo bem. Olha, mas, cara, tá legal. Eliseu fala, eu entendi, Elias, eu entendi. Isso aqui é um convite, isso aqui é um kairos. Eu estou queimando a minha carroça, eu estou queimando equipamento. Eu vou assar os bois e eu estou indo. Por que ele assou os bois? Não precisava assar o boi, cara. Dá para o amigo, vende, coloca lá no eBay, sei lá. Levanta recursos para viagem missionária. Ele queimou por quê? Porque ele estava cancelando qualquer oportunidade de voltar à vida antiga. Se você chegou até aqui, você quer ser Obed-Edom, there's no way back. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Você entendeu, cara? Não tem volta, não tem volta. A capa caiu, existe uma janela aberta nos céus, e eu ouvi uma voz que dizia, suba até aqui, suba até aqui, suba até aqui, e eu te mostrarei as coisas que irão acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Não espere agora uma direção, entra na glória de Deus. Entra na glória de Deus, a janela está aberta. A janela está aberta. Se você quer vir para frente, vem. Você quer cair, cai. Faz o que você quiser. Entra na glória. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Jesus, invada esse lugar agora com a tua beleza, com a tua santidade, com a tua glória, com a tua Shekinah. Espírito Santo, vem, 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 vem. Se relacione com Deus agora. Se relacione com Deus agora, entregue a sua vida a Jesus. Se você precisa falar, tu és lindo, tu és o primeiro. Se você precisa se arrepender, eu não sei o que você precisa fazer, mas esse é o ambiente para você gerar avivamento. Não dependa do rio de outra pessoa. Você tem um rio, você tem um rio, você tem um rio, você tem um rio que flui do teu interior. Shatarabatai.